Bom Áudio, dia, professora. perfeito. Gente, eu demorei um pouquinho por conta que eu estava conectando aqui a sala, tudo direitinho. Mas vamos logo iniciar. E até o material já está aberto também. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Gente, é o seguinte, semana passada eu finalizei a aula, né, falando sobre o sistema educacional brasileiro, como ele se estrutura atualmente, né? Passei, vocês entenderam, educação infantil, como é que ela se organiza, em questão de idade, quais são as séries e tudo mais. Passei também pelo ensino fundamental, né, que é o período da educação maior, né, que são quase 8 anos, e agora a gente vai ver o ensino médio. Como eu falei para os colegas que estavam aqui, o conteúdo, na verdade, o material da semana passada eu acabei não trazendo, porque entrou um vírus no meu pendrive, e aí o material estava lá, e eu não cheguei a passar ele por e-mail, né? Mas eu lembro exatamente o que eu tava, ainda precisava trabalhar com vocês, e a parte do ensino médio ela é bem tranquila de entender, e falta só um trechinho para a gente finalizar aquele conteúdo da semana passada para já entrar no conteúdo de hoje, né? Que está passando, tá aparecendo aí para vocês? Slide? Sim, professora. Tá. Que é a história do sistema Sim. educacional brasileiro, tá? Então, eu vou primeiro rapidamente finalizar o conteúdo da semana passada verbalmente, mas vocês vão compreender tranquilamente. E depois a gente vai começar a história do sistema educacional brasileiro. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Semana passada a gente tinha visto, né? Educação básica, ensino infantil, fundamental. Hoje a gente vai estar entendendo o ensino médio. O ensino médio é bem simples, até porque vocês já passaram por todos esses ensinos, né? A gente sabe que o ensino médio são 3 anos, né? Primeiro, segundo, terceiro ano. O terceiro ano também ele pode ser chamado de convênio. Sabemos que o ensino médio pode ser ofertado atualmente tanto pela educação privada quanto pela educação pública, certo? E além do ensino médio, dentro, né, dessa fase, nós temos programas, né, programas profissionalizantes, temos também programas que visam a questão do curso técnico, programas que visam a questão, hoje em dia, da graduação, do nível superior, né? Temos, como, por exemplo, o Enem, ele é um programa, né, dentro do Enem, né, já tivemos outros programas também relacionados a vestibular, cursos profissionalizantes e técnicos. E também nós temos o nível superior. Como eu falei para vocês, vamos dar uma olhada, né, na educação básica no final agora, que é o ensino médio, e vamos começar a visualizar o ensino superior. O nível superior, como vocês sabem, é depois do ensino médio, né? É algo que não é obrigatório, por exemplo, é obrigatório para a pessoa concluir essa educação básica, passar pelo ensino fundamental e médio, não tem como concluir o ensino básico sem passar pelo ensino médio ou sem passar pelo ensino fundamental, eles se complementam, né? Eles são realmente uma sequência, um segue o outro. E o nível superior é aquele momento que ou o adolescente, né, sai dali, o jovem sai dali da escola com o intuito de logo ir para o mercado de trabalho, ou ele vai para o nível superior, né, para uma graduação, ou se não, ele vai para um curso técnico e profissionalizante. Geralmente são essas vertentes. Dentro do nível superior, dentro mesmo já no nível superior, saindo da educação básica, nós temos programas também dentro do nível superior, né? E aí a gente tem são dois que são bem conhecidos para a gente. É o FIES, né, que é uma forma de facilitar o acesso ao nível superior, né, em questão financeira. Temos também o... Oh, meu Deus, esqueci o nome. É aquele que você entra e não paga nada. Me esqueci o nome. Ele é integral. ProUni. Eu sabia que era com P, não estava na minha cabeça. ProUni, né, que você faz uma prova e aí você acaba ganhando uma bolsa integral ou pelo menos uma boa parte, né, já paga pelo governo. Então é um programa do governo ProUni. O FIES é outro, né, que além de você ter acesso ao nível superior, você só faz o pagamento do curso quando você já estiver formado, né, e aí tem algumas regras, por exemplo, se você depois de formado começar a atuar
e alguma coisa relacionada ao Estado, por exemplo, passei no concurso público do Estado, né, é isento essa questão do pagamento do FIES, e eu sei que também, depois que você se forma, você tem que, 2 anos depois de formado, começar a pagar o FIES. Alguém é do FIES aqui? Alguém é do FIES do online aqui? A Luíse, professora, se eu não me engano. Se eu não me engano, a Alguém? Luísa. Ah, tá. Alguém é do ProUni? Não? Então, esses programas são programas que ajudam, né, a ter uma sociedade mais igualitária, ajuda as pessoas a terem um acesso mais fácil no nível superior, né, tanto na questão financeira e dentro mesmo do nível superior a gente sabe também que tem as questões das cotas, né, que é justamente para a gente tentar ter uma educação mais igualitária, aonde todos tenham acesso. Professora, mas por que se cria esses programas? Justamente pregando a questão da educação para todos, né, de um direito para todos. Então, esses programas, eles justamente vêm para tentar realmente, na prática, isso funcionar, pelo menos chegar perto, entendeu? Então, a gente vai ver que esses programas, eles surgiram principalmente já em 1980 para cá, quando a gente começou a ter uma educação que era mais democrática, essa é a palavra. Democrática no sentido de mais profissionais que são envolvidos com a educação começaram a discutir sobre a educação de uma forma mais livre, sem tantas intervenções até mesmo do Estado. Né? Claro que o Estado, né, que tem o poder sobre todos em questão de organização, de sistematização, de legislação. Porém, depois, né, da ditadura de 64, que teve um período, é que se começou, e a gente vai ver isso agora na questão da história, tá, gente? Começou a ter debates, reuniões, né, discutindo sobre a educação, né, discutindo como ela se deveria estruturar da melhor forma, quais conteúdos deveriam estar dentro, né, da educação básica para ser ensinada. Programas começaram a surgir para justamente o que estava na lei ser realmente real e não somente estar na lei, né, como, por exemplo, educação para todos, a educação obrigatória, é o direito do cidadão. Então, para que isso não ficasse no papel, começou a surgir programas para ajudar, né, a educação a caminhar e realmente ser para todos. Então, passamos pelo ensino médio, que é a última etapa da educação básica, entendemos como é o nível superior, entendemos cursos técnicos, né, um pouco. Então, é assim que se estrutura hoje. Não é novidade, vocês sabem como é, como funciona, mas é para a gente entender e deixar mais claro ainda e até mesmo para relembrar. Mas agora a gente vai entrar, né, na história do sistema educacional brasileiro, na história da educação, né? Hoje, o que a gente vive hoje, a gente vai ver que é resultado de muitas coisas que aconteceram no passado, né? E eu gosto de fazer esse resgate histórico desde mesmo do início. Então a gente vai começar a entender a história da educação brasileira desde a época dos jesuítas, quando eles vieram para cá. Isso a gente aprende lá em história, não é verdade? Então vamos começar a entrar, como posso dizer, deixa eu até desligar a luz aqui. A gente vai começar a fazer um resgate histórico, né? Um tempo cronológico e voltar no tempo e voltar nas nossas aulas de história, entendendo um pouco como é que funcionava a educação nesse período colonial, né? A gente sabe que nosso território brasileiro, né, que ainda não era um território, né, não tinha este nome, mas a gente já vai visualizando dessa forma. Havia os índios e vieram os jesuítas para cá com a intenção de educá-los, mas essa educação não é a educação que a gente tem de hoje, né? Mas já era um tipo de educação, né? O maior objetivo daquela época era catequizar os índios, mas eles não só pregavam a fé cristã, tá? Eles não só pregavam a questão
da Igreja Católica, eles tinham, e vocês vão ver aqui depois, que eu vou mostrar para vocês, em documento, que havia um documento, era como se fosse, entre aspas, uma espécie de regimento. O que vocês precisam entender agora? Não, tudo que eu falo assim, regimento, não entendam como uma coisa fechada e parecida com o que há hoje, tá? É como se aquele tempo é um embrião. Regimento é como se fosse uma carta onde tinha, né, alguns dizeres que falavam como deveriam ser essa educação, como deveria ser dirigida, tá? Parecido com as coisas de hoje. Por isso que a gente fala e tenta resgatar a história da educação desde essa época, porque ela se assemelha, mas não é a mesma coisa, tá? Então entendam isso. Não precisa. Nossa, naquela época a gente tinha uma legislação na educação, um regimento como há hoje, com discussões. Não. Visualiza como uma coisa bem simples e realmente um embrião, tá? Então, naquela época, os jesuítas, eles educavam os índios, né, catequizando, mas eles também tinham matérias, entre aspas, disciplinas de leitura, né, de escrita, mas porque eles tinham a intenção, né, de passar essas disciplinas de leitura e escrita justamente por essa carta aqui. Cadê? Eu quero mostrar para vocês. Bem aqui. Eu acho que é bem aqui que fala. Essa frase aqui em cima, vocês estão vendo? Os índios são um papel em branco. Para eles, os índios eram um papel em branco que eles iam educar. Só que não era uma educação, era às vezes até um pouco parecido, bem assim forte, falar dessa forma até mesmo triste, mas era mais ou menos isso. Era como se você estivesse adestrando, né? Não que eles eram animais nunca, mas a forma que era feita a educação não era algo como hoje, né? Crítico, pensado pelos índios. Eles não tinham muitas vezes noção disso. E os que começavam a ter uma noção disso, né? A gente sabe que havia lutas, teve uns que fugiam, né? E tentavam sair e defender o seu território. Mas era essa a intenção, era nunca trazer um olhar crítico, era justamente tudo imposto. Por isso que e é bem claro quando diz essa frase aí, né? Os índios são um papel em branco, tudo era imposto, não era pelo consentimento deles, entendeu? Então, nessa época já sim, havia uma educação, eles ensinavam a leitura, a escrita para os índios, eles faziam principalmente, que era o principal objetivo, a catequização deles, tá? Isso tudo em 1549, tá? Então, os jesuítas, né, os primeiros jesuítas, eles desembarcaram na Bahia e começou essa questão da educação brasileira, mas claro, de uma forma embrionária, mas foi aí que começou uma espécie de educação. E aí eu trago, né, e já falei essa frase que o Manuel de Nóbrega falou e escreveu numa carta, né, o Manuel de Nóbrega foi o líder jesuíta no Brasil, e ele escreveu uma carta justamente para a corte portuguesa dizendo isso, os índios são papel em branco. Então a gente está aqui para ensinar, entre aspas, eles, né, a nossa cultura portuguesa, a nossa língua e principalmente a fé católica, né, que era a principal intenção deles. Outro também, que além do Manuel de Nóbrega, que teve bastante influência nesse período da educação brasileira, né, no período colonial, foi José de Anchieta, tá? Ele foi considerado um grande atuante pedagogo da Companhia de Jesus. Quando virem, como eu sempre falo e lembro, tudo isso, gente, é um embrião e parece ser semelhante com o de hoje, mas claro que naquela época não tinha um pedagogo, aqui no Brasil não tinha o curso pedagogia institucionalizado, nada disso. Mas o que a gente entende hoje como pedagogo, como educação, como regimento, é parecido com o que acontecia naquela época, só que não era já, como posso falar, não tinha esse entendimento, entenderam? Mas já se acontecia dessa forma parecida como acontece hoje. Por isso que a gente faz esse resgate da educação desde esse período. Então, a Companhia de Jesus foram, sim, né,
padres jesuítas que vieram do lado de Portugal para cá, para educar os índios. E José de Anchieta, ele teve uma grande influência nessa educação, né? Ele era um pedagogo que veio também fazer essa educação nos índios. E aí fala o seguinte, bem aqui eu trago um documento, que é o Ratio Studiorum. Esse documento, gente, é que eu falei para vocês que era como se fosse uma espécie de regimento. Então, nada era da cabeça deles. Eles também tinham, como eu posso falar, leis a seguir, até porque eles estavam, né, sendo controlados também por uma corte, né, a corte portuguesa. Eles vieram para cá a serviço deles, né, dos portugueses. Então, havia já, assim, uma espécie de regimento, de legislações para direcionar como é que os portugueses, né, lá em Portugal, queriam que os jesuítas educassem esses índios, certo? Então, olha que legal esse documento, né? É um documento histórico daquela época que chama o método pedagógico dos jesuítas, né? E ele é real. Era esse método que era utilizado. Era esse regimento que chamou Ratio Studiorum. Então, os jesuítas utilizavam esse regimento para nortear a educação dos índios naquela época, certo? Então, eu trago bem aqui essa citação. Ainda que houvesse uma segregação clara entre os ensinamentos repassados aos índios e aos filhos dos colonos, a educação jesuíta seguia ou tentava seguir um documento curricular, o Ratio Studiorum, elaborado em 1599. Né? A diretriz curricular era a base do conteúdo pensado pela Igreja. Né? O Ratio constava o ensino da gramática média, da gramática superior, das humanidades, da retórica, da filosofia e da teologia. Então, ele era, né, esse documento, uma espécie de uma diretriz curricular. Eles se baseavam por esse documento para educar os índios e os filhos dos colonos. Porém, abre uma boa, né, consideração aí. A educação que era feita para os índios não era mesmo feita para os filhos dos colonos. A educação dos colonos era algo mais culta. Dos índios era algo, sim, leitura, escrita e principalmente, né, a questão da catequese. E não era algo pensado, né, crítico, era justamente algo imposto, diferente que os filhos dos colonos. A mesma educação, por isso que diz que era uma segregação. Aquela educação realmente ela era separada, né? Ela não era da mesma forma para ambos. Por quê? Como vocês vão perceber, e a gente já vai com esse olhar da história, né, entendendo, a gente vai começando a ter o nosso olhar crítico e começando até mesmo sendo ousado de entender o porquê nossa educação ela é assim um pouco. Né? Quando eu olho essa história, praticamente para mim, sinceramente, eu vejo por que a nossa educação ela é segregada. Né? A gente sabe que há uma diferença de educação para uma escola, às vezes, pública e privada. Não é uma questão de conteúdo, mas muitas vezes de estrutura. Né? E muitas coisas que acontecem hoje na educação é devido ao quê? A uma questão política, a uma questão social, né? A uma questão econômica. E nessa época não é diferente. Pode ver que uma questão política é gritante aí. É por conta da coroa portuguesa, né? Coroa portuguesa que tem o regimento, eles tinham a intenção de o quê? Educar os índios com uma intenção própria da corte. Ou seja, muita coisa que acontecia na educação era por interesse dos, entre aspas, poderosos e superiores daquela época. Então a gente vê que muitas coisas que aconteciam lá, a gente consegue visualizar hoje. Então a gente vê que o que acontece hoje, sim, a gente ainda pega resquícios de uma época, né, de 1500, lá vai bolinha, mas que a gente consegue ver semelhanças, infelizmente, não é verdade? Então, o que vocês podem entender é que já havia semelhança de hoje em dia, já havia um pedagogo, né? Já tinha uma diretriz curricular, era um embrião, mas já tinha. Né? Já tinham responsáveis pela educação, nessa época, Manuel de Nóbrega, José de Anchieta, da Companhia de Jesus.
Tem esse documento, né, que é a diretriz curricular, e temos isso aqui também. A partir do ensino das letras, começava a se formar no país uma organização da sociedade hierarquizada pelo acesso à alfabetização. Então, a gente vai percebendo, né, já tendo o olhar da sociedade nessa época, que começou a ter diferenças sociais, uma diferença até mesmo na educação, né? Quando a gente fala da segregação educacional, que a educação dos filhos da corte era diferente dos índios, a gente começa a perceber que tem uma hierarquia, que a oportunidade não era igual para todos, né? Que o poder, né, no caso daquela época, o poder político daquela época, muitas coisas que aconteciam na educação era devido ao interesse deles, visando o interesse próprio deles. Então, depois dos jesuítas, a gente vai perceber, né, que os jesuítas vão sair do Brasil, né, devido à corte portuguesa querer assumir. Mas vamos ver que cenário ficou na educação até, né, o fim dos jesuítas no nosso território brasileiro. O que eles deixaram de herança para a gente? Então, ao todo, até ser expulso do Brasil, né, a corte, a Companhia de Jesus, criou 25 residências. Lembram que aqui existia índios, né? Voltando à nossa história lá do ensino médio, existia índios, não existia residência, havia outra cultura e costume, né? Então, quando eles vieram para cá, eles trouxeram costumes deles. Então, surgiram residências, havia também pontos de missionários e também surgiu 17 colégios, certo? Então, já havia colégio, um embrião de colégio, né, na verdade. Então, quando os jesuítas saíram daqui, a Companhia de Jesus foi expulsa, né, já havia 17 colégios focando na questão educacional com o nosso interesse. Aqui é um outro documento, tá? Do currículo, né, da diretriz curricular. Olha como era, tipo uma espécie de livro, né? Isso aí, as folhas todas amarelinhas, isso daqui é real, gente. Isso são documentos verídicos. Isso é de 1599, né? Foi isso daqui, né? Essas, como se fossem livros, são os conteúdos que foram elaborados pela igreja, né? Foi organizado o que eles iam ensinar para os índios naquela educação daquela época, ou seja, era uma espécie de planejamento, né? Não há o planejamento de que conteúdo trabalhar, vamos supor, para vocês aqui. Eu seleciono através do documento do plano de ensino, plano de aula, o que eu vou ensinar aqui para vocês. Nessa época já tinha uma espécie disso. Que conteúdo eles iam ensinar para o povo daquela época, né? Os índios, né? E também os filhos dos colonos, tá bom? Então esse é um outro documento muito importante, que é importante a gente visualizar. Depois, né, da expulsão dos jesuítas, a coroa portuguesa, ela veio para cá. E aí a gente teve várias mudanças nessa questão educacional. Alguns vídeos, é um vídeo que eu trouxe hoje para vocês de 4 minutos, mas é um vídeo excelente porque ele resume tudo sobre educação, desde os tempos atuais até aquela época. Ele fala o seguinte, que depois que a corte veio para cá, os jesuítas foram expulsos, praticamente a educação brasileira voltou a estaca zero. Por quê? A corte portuguesa, ela não teve a preocupação, né, de focar na educação, por exemplo, infantil, da leitura, da escrita. A intenção deles e o foco deles foi curso técnico, nível superior, foi nesse sentido, já foi com essa intenção. E aí vocês já vão pegando, né, o porquê eles focaram ali, né? Se eles já estavam no território brasileiro, eles queriam arrumar aquilo, queriam mão de obras, né? Queriam pessoas para trabalhar assim para eles. Por isso que eles focaram em quê? Na questão técnica, né? Na questão. Vocês têm que entender que aqui era como o Brasil funcionava e como ele ainda estava. Mas lá em Portugal já havia uma educação mais avançada, estruturada, e eles tentaram impor tudo de lá que já existia para cá. Então, como a gente fala assim, curso técnico já para aquela época, o Brasil ainda nem estava, né, não tinha nem sido independência, né, ainda nem tinha a independência do Brasil, né, ela foi descoberta, mas não havia uma independência. Mas a gente tem que entender que eles traziam os costumes, culturas,
e estrutura de educação deles para cá. Pode falar. Desligar o ar? Pode, pode sim. Então vamos entender nessas duas citações aqui como ficou o cenário, né, quando a coroa portuguesa veio para cá para o território brasileiro e os jesuítas foram expulsos, tá? Então, a expulsão dos jesuítas, comandado pelo então primeiro-ministro de Portugal, Marquês de Pombal, significou uma remodelação total do sistema de educação brasileiro. Por ordem do Estado, os jesuítas tiveram seus livros e manuscritos destruídos pelos portugueses, e a religião foi deixada de lado nos currículos. O que isso quer dizer? A religião foi deixada de lado nos currículos. É porque, naquela época, eram jesuítas que o quê? Ficavam responsáveis pela educação. Eles eram padres. Né? Agora, quando a coroa portuguesa chegou aqui, mudou o cenário. Quem ficou responsável foi o Estado. Então, o poder, né, de responsabilidade de quem ia ficar responsável pela educação passou dos padres, né, dos jesuítas, da questão religiosa para o Estado, que é o que a gente encontra hoje, né? Quem é responsável pela educação? É o Estado, é o governo, né? É o Estado, os municípios, entre outros. A gente não está, por exemplo, na mão da Igreja Católica ou de alguma organização ou algo religioso. Na verdade, claro que existem escolas religiosas, mas todo o regimento de uma escola, até mesmo as escolas, por exemplo, adventistas religiosas de hoje, elas têm que obedecer o regimento do governo, né? LDB, Constituição de 1988, BNCC, né? Então, isso daí também já começa a ver resquícios do que é hoje, né? Então, a gente vai começar a entender que foi aí que passou a educação para a mão do Estado. Para eu não me alongar, né, e ficar só falando, vocês estão entendendo até aqui? Tranquilo? Sim, Beleza. professora. Alguma coisa para falar, para criticar, para trazer divisão, que além das que eu estou trazendo, né, de resquícios hoje para a nossa atual educação, tem alguma coisa que eu não falei que vocês conseguiram visualizar? Coisas que começaram a acontecer naquela época já acontecem hoje, já aconteceram. A gente consegue ver? Tudo tranquilo. Por enquanto, tá tudo Da tranquilo. minha parte, tudo certo. Quando vocês começarem a perceber situações que acontecem hoje, que tenha semelhança com a questão histórica, podem dizer, gente, é muito importante a gente ter esse olhar crítico, né? A gente conseguir visualizar isso, né? Essa evolução, tá bom? Podem falar sem problema nenhum. Então, quando a corte veio para cá, eles queimaram os livros, né? Eles destruíram tudo de organização educacional, de conteúdo, né, que ia ser trabalhado nas escolas, construído pelos jesuítas, porque eles começaram o quê? A assumir agora o controle da educação brasileira, né? Então ficou na mão do Estado esse, entre aspas, poder. Eles que ficaram agora responsáveis para estruturar, organizar a educação. Então, por isso tem alguns vídeos que falam que voltou a estacar zero, porque como eles voltaram, né, a organizar, ficou na mão do Estado a questão de organização da educação, eles também mudaram o objetivo de vocês. Eles também eles mudaram o objetivo deles na educação. Eles já vieram com outro olhar. Outra citação que eu trago aqui para a gente entender melhor esse período da corte portuguesa aqui no Brasil. Tratava-se de uma tentativa de introduzir materiais mais práticos no dia a dia escolar. Entre a expulsão do jesuíta e a organização de um novo modelo no Brasil, no entanto, o país amargou um hiato de cerca de 10 anos sem uma escola estruturada. Não quer dizer que as escolas sumiram, mas ela começou a não ser mais o interesse, começou a não ter mais, por exemplo, não foi o foco mais do Estado, da corte portuguesa, a escola estruturada, aquela educação inicial, né? O foco deles foi para outro tipo de educação que estava seguindo o interesse deles, tá? Então vamos entender mais ainda sobre esse período. Influenciado pelos ideais iluministas, Pombal tinha a convicção de que era preciso modificar a educação no Brasil, e isso ocorre normalmente em 1772, com a chamada Reforma Pombaliana. Após a instauração dessas mudanças, importante isso aqui porque está em vermelho, por isso que eu coloquei vermelho, porque é importante. O Brasil dá seus primeiros passos na criação de um ensino público.
A desestruturação da escola jesuíta, porém, fez com que os índios perdessem espaço no sistema de ensino. Ou seja, foi quando a coroa portuguesa veio para cá, começou a surgir uma educação pública, né? Então, da mesma forma que foi surgindo uma educação pública, essa educação ela começou a ser voltada para quem? Os filhos do colonos e os índios foram perdendo seu espaço na educação, certo? Até porque o foco, né, da educação dos índios estava ali nas primeiras educações, por leitura, escrita, gramática, e o foco deles saíram daí. O Estado, né, no caso a coroa portuguesa, não estava mais com foco ali, na estrutura básica de ensino. Eles mudaram o seu foco. Outro. Nesse período foram criadas aulas régias ministradas por docentes concursados, que eram funcionários do Estado, ensino público. Por isso que a gente fala que começou o ensino público, porque o Estado começou a ficar responsável. Dentro disso, começou o quê? A ter funcionários do Estado, como se prestassem serviço para o Estado. Professores que prestavam serviço para o Estado, parecido com o que a gente vê hoje, né? O Estado é responsável, há concursos, né? Que aí eles vão buscar professor e esses professores, eles o quê? Servem, trabalham ao Estado. Então foi isso que começou a acontecer aí. Começou a ter uma educação pública, aonde o índio não era prioridade, ele foi colocado de lado, e aonde começou a ter uma organização educacional de acordo com o interesse, sim, da corte portuguesa. Então começou a ter uma educação pública, aonde havia até funcionários do Estado, profissionais como professores que trabalhavam para o Estado. É por isso que eles começaram a focar no curso técnico, profissionalizante, nível superior, porque eles queriam começar, né, a trazer pessoas que viessem trabalhar para eles e começar a estruturar a sociedade, sim, na questão da educação de professores, na questão da saúde, ou seja, eles queriam trazer cursos profissionalizantes justamente para ter mão de obra para eles, para como se fosse começar a arrumar uma cidade, um estado, que era no caso aqui o Brasil. Por isso que o foco foi mudado. Por isso que o foco saiu da educação lá do início, né, primário, e começou a vir para um curso, para uma educação profissionalizante, enfim, superior. Então, continuando aqui. Em um dos navios vindo da Europa, desembarcaram no Rio de Janeiro cerca de 60 mil livros que mais tarde dariam origem à Biblioteca Nacional, uma prova capital carioca. Alguém já foi no Rio? Alguém já viu a Biblioteca Nacional? Pelo menos pelo Google? Pois é, essa Biblioteca Nacional ela surgiu desde essa época aí da coroa portuguesa, desde 1808, né? Os primeiros livros que vieram de Portugal vieram para essa biblioteca e surgiu a Biblioteca Nacional que nós conhecemos hoje. Alguém daqui do online conhece, já visitou lá? Eu não tive a oportunidade de ir ainda. Ah, tá. E aí bem aqui na outra situação diz, né, que começou a surgir também, né, as primeiras áreas de educação que culminaram a criação das primeiras escolas de nível superior. Então eles começaram a focar em nível superior, justamente porque eles começaram a querer estruturar a educação, né, a criar mão de obra de diversas áreas para servir ao Estado e assim estruturando o Brasil, seja na educação ou em outros âmbitos também, tá? Mas assim, o foco da educação daquela época, não pense que o nível superior era para todos. Olha, quem quiser estudar nível superior, está ali a educação. Aí os índios poderiam, a corte portuguesa não. Isso aí era visando o quê? A nobreza portuguesa, os filhos, né, dos portugueses. Então, era eles que eram foco para ter o nível superior, certo? Continuando aqui. Só ajeitar aqui a telinha. Então, os primeiros cursos de nível superior que tiveram aqui no Brasil foi medicina e economia. Foram os primeiros, justamente com a visão de começar realmente a formar um estado, um país que tinha uma estrutura econômica de medicina, né, de médico, para cuidar da questão econômica, a questão da economia, de médico a questão da saúde, né, e começou também a formar
professores para cuidar da educação, mas esse não era o foco. O foco era ter curso de graduação, né, para ter profissionais que viessem atuar para o Estado em cada área, seja medicina e economia, tá bom? Então, vamos passando por aqui novamente, de novo. Então, material de idade portuguesa utilizado em 1915. Então, aí, né, é uma outra diretriz curricular da língua portuguesa, né, que acabava contemplando a questão da educação naquela época. Como eu disse, o foco para o nível superior não quer dizer que acabou a educação inicial, leitura, escrita ou algo. Tinha, mas foi algo esquecido, foi algo onde eles não davam importância, ficou realmente de lado, certo? Mas sim, tinha, com certeza, ainda aconteceu a educação dos índios, mas eles não eram mais o foco, né? Por não ser mais o foco, os índios foram se afastando, até porque a educação, quando o foco era os índios, eles mesmo às vezes não queriam estar ali, né? Eles eram educados, entre aspas, à força. Então, o que a gente precisa entender da escola, da escola já, da história, é que a gente não pode ter um olhar fechado. Focou no nível superior, pronto, acabou a educação inicial, não tem mais, não era isso. Havia, mas o foco mudou, tá? Então, a gente pode perceber que a história ela não é uma coisa linear, ela pode ser vista de diversos ângulos. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Agora, né, veio o período da independência, em 1822, o período imperial. Então, foi aqui que começou uma institucionalização da educação, tá? Aqui não é quando apareceu o Ministério da Educação, tá, gente? É bem depois, vocês vão ver e vou falar sobre isso ainda. Quando foi que surgiu o Ministério da Educação? Na independência, começou a ter uma institucionalização, ou seja, começaram a dizer que era sim dever do Estado a responsabilidade da educação, né, principalmente a educação primária e secundária, tá? Então começou a colocar realmente isso em legislação, né? Começou a ser visado isso através de um regulamento, né? De algo institucionalizado. Então, uma das coisas que a gente percebe é que do que estava na instituição era que o Estado, na instituição era na questão da legislação, era que o Estado era responsável por oferecer a educação primária e secundária. Então, essa foi uma das primeiras. E aí eu digo aqui, a falta de prioridade de investimento em educação prejudicou de forma mais significativa as classes populares do país. Os filhos das famílias mais ricas, por outro lado, tinham acesso com facilidade ao colégio e poderiam cursar universidades em Portugal. Então, eles poderiam escolher cursar universidades tanto no território brasileiro quanto em Portugal, né? Eles tinham esse poder de escolha e essa educação estava com mais facilidade de acesso, sim, para os filhos dos portugueses e assim por diante. Os índios realmente foram esquecidos nesse período. Vamos continuar aqui. A primeira lei brasileira que tratava exclusivamente da educação. Vamos dar uma olhada aqui. Em 1827 foi sancionada a primeira lei brasileira que tratava exclusivamente da educação. O texto, em seu artigo 1º, afirmava que em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos, haverão as escolas de primeiras letras que forem necessárias. Então, ficou para o Estado, né, a responsabilidade da educação primária e secundária, né, e o foco principal ficou na primária. Tá? E a gente vai perceber o motivo, né? Que bem aqui. Isso aqui são escolas da época, tá? Agora tá calor, gente. Tem como ligar aí? Que não tá batendo um ventinho aqui. Aqui, né, começou a ter, além do foco, né, institucional, aonde o Estado ficou responsável pela educação primária e secundária, principalmente primária, para a questão da leitura, porque começou a aumentar a questão do analfabetismo. Claro, se o foco deles não estava mais na questão da educação primária, isso ia acontecer, né? Então, como o analfabetismo foi aumentando, né, eles começaram a ter uma preocupação nessa fase da educação. E aqui eu trago imagens que são, né, documentos daquela época de escola desse período.
né? E até mesmo escola de formação de professores. Foi aí que começou também a ter uma preocupação com a formação de professores, tá? Isso daí é uma escola de Niterói. E aí começou a pensar na questão da formação desses profissionais da educação, né? Que antes não se pensava nisso. Qualquer pessoa poderia ser professor, né? Mas aí começou a ter uma preocupação nesse período. E aí também começou o foco no nível superior, justamente com a mesma intenção, formar mão de obras, né, para estar assumindo, vamos supor, médicos na área da saúde, economistas na área da economia, para estar atuando, né, e assim a gente foi vendo e começou a montar um cenário da educação brasileira nesse período. Aqui já foi mudando a situação. Começou, né, que vem também, vai iniciar o período do Getúlio Vargas, certo? Programação infantil e a Fundação Social e tal. Bem aqui, começou também uma preocupação com a educação infantil, ou seja, perceberam, né, que por um bom período a questão da educação primária ela foi deixada de lado e começou a ter problemas. Então, os poderosos daquela época, a política daquela época relacionada e responsável pela educação, começou a perceber que precisava aumentar o foco na educação infantil, né? Começou a pensar nisso e aí também teve, nesse período, a fundação da Associação Brasileira de Educação, tá? Então, nesse período mesmo que um caráter privado inicia-se uma preocupação com a educação infantil. Então, voltou-se a preocupação, né, com essa fase da educação. Aqui, né, já em 1930 em diante, teve momentos muito importantes da educação, que foi o surgimento do Ministério da Educação, que foi o surgimento da primeira LDB, tá? Então, a primeira LDB, que está bem aqui, eu trouxe para vocês, ela surgiu em 1961. Então, essa que a gente vê, 93, 94, 96, ela é a versão atualizada, tá? Mas ela realmente surgiu em 1961. Voltando aqui. Então, nesse período de 1930, foi a época de Getúlio Vargas, que também tivemos um período aí militar, né? Tivemos um período aí também como em 64, mas não tinha a ver, mas depois, né, de muito tempo depois, questão do golpe do Estado e tudo mais. A gente vai perceber que a questão da responsabilidade da educação ficar com o Estado, isso daí veio aumentando cada vez mais, né? E cada vez mais fixando. Em 1930 a gente vê isso muito forte, né? Principalmente já com o olhar de domínio, né? A gente sabe que a questão do período mesmo militar, né, do golpe militar, o Estado ele comandava e a educação também foi comandada. Então, tudo que acontecia na educação em termos estrutural, de conteúdo que era trabalhado, era sim visando algum interesse e meta da questão política, tá? Então, a gente vai percebendo isso, que nesse período começa a surgir as escolas profissionalizantes, surgiu o Ministério da Educação e surgiu a primeira LDB, tá? Dessas escolas profissionalizantes tem o Senai, né, que foi criado em 1934 e tem até hoje, né? Então o Senai ele surgiu nessa época, em 1934. Alguém conhece? Alguém que fez Senai? Período da família de vocês, ou amigo, ou até mesmo os pais? Conhece? Pois é. Por que começou a surgir o Senai? Bem aqui eu falei, com o surgimento da LDB, do Ministério da Educação, também começou as escolas profissionalizantes. Justamente porque aqui também ficou muito forte a questão do período industrial, né? O foco na economia, na questão das indústrias. E aí isso também aumentou o interesse de juntar a educação com os cursos profissionalizantes, visando a indústria. E aí, nesse período, né, surgiu a Confederação Nacional da Indústria, que é o SENAI, né, que existe cursos profissionalizantes, né, que preparam as pessoas para justamente estar atuando nas indústrias, certo? Bem aqui, a gente vai perceber que teve sim o golpe de 1964, teve o período militar, né, e também depois desse período
tanto da era Vargas, lá para 1930, quanto de 1964, entre esse período, começou-se a ter uma conversa sobre educação mais democrática, apesar que era uma minoria que pensava diferente. Na verdade, não pense que essa conversa era uma reunião, não é isso. Mas começou a surgir, né, estudiosos, pensadores que começaram a querer a ter um olhar diferenciado sobre a educação, a querer ter um olhar diferenciado no sentido de uma educação mais democrática, mais igualitária, onde saísse da educação, né, entre aspas, é, muito fechada, né, de acordo com interesses e poderes políticos. E aí um dos que também vieram com várias ideias, né, de uma pedagogia diferente de educação foi Paulo Freire. E eu quero trazer o livro dele para vocês. Nesse momento, né, uma vez eu trouxe o livro e aí teve colegas que falaram assim, eu concordo com a educação que Paulo Freire prega, outros falavam, não, não concordo. Mas a intenção não é nem a questão mesmo, o foco de concordar ou discordar, e sim, vocês devem ter esse olhar crítico, se vocês devem concordar ou discordar. Mas é que a gente precisa trazer quem marcou nesse período histórico. E Paulo Freire, ele marcou muito. Ele teve uma grande contribuição de trazer um novo olhar da educação, né, que por muito tempo ficou em questão de poder político, de interesse político, de uma educação onde o conteúdo que era escolhido praticamente era para alienar a população. E ele já veio trazer uma visão da educação diferente, uma visão mais democrática, igualitária. Quem sabe, né, eu arrisco falar, aonde os estudantes começassem a ter um olhar mais crítico, né, que isso daí, desde a época dos jesuítas, era proibido ter um olhar crítico, né? A intenção não era trazer aqueles estudantes, né, aqueles educandos a pensar, nunca, pelo contrário, né? Então, aí, com Paulo Freire, principalmente depois de 1964, principalmente quando acabou o golpe militar, né, o regimento militar, começou-se a ter. Aí mesmo, depois desse último período, né, militar, começou-se a ter uma discussão mesmo de rodas de conversa para falar sobre educação de uma forma onde pudesse escutar a visão de várias pessoas, de vários pedagogos, de vários estudiosos da educação. E aí, né, a gente foi perceber que surgiu o Senai, o Ministério da Educação, no período da Era Vargas, cursos profissionalizantes, cada vez mais fortes, né? Em 1961 saiu a LDB. A LDB, nesse período, né, ela era organizada da seguinte forma: tinha o primeiro grau e segundo grau, né? A conclusão do que fala aqui, fica obrigatório a conclusão do primário, fixado em 8 anos. Então, na verdade, existia a educação primária, né? A gente também pode, daquela época era chamado de educação primária, colegial, lembra? E ginásio. Lembra? Isso vocês podem estar perguntando para a família de vocês, principalmente os avós, né? Quem tem pais ou avós com mais de 60 anos, 70 anos, eles pegaram esse período de educação, onde a educação era dividida em primário, né, ginásio e colegiado. Depois desse modelo, existiu o primeiro grau e o segundo grau. E aí já é um pouquinho mais recente, né? Então a gente vê muitos pais falando, ele nem terminou o primeiro grau dele. Vocês já viram essa expressão? Ele nem terminou o segundo grau deles, porque era a forma que era organizada a educação, tá? E depois que a LDB foi se atualizando devido às mudanças que foram ocorrendo na educação de organização e mesmo de educação, que aí foi surgindo ensino fundamental, ensino médio e educação infantil. Então, a LDB ela surgiu de 1961, mas ela já foi atualizada várias vezes, justamente porque durante a história foi tendo essas modificações. A última modificação foi qual? Né? O ensino fundamental, que é até o 9º ano, não é mais a 8ª série. Então, vira e mexe, né, com a história, as leis elas vão se atualizando de acordo com as mudanças que vão ocorrendo durante o tempo, né? E a LDB ela sofreu isso. Cadê aqui?
Então, o que que a gente vai perceber, gente? Já agora olhando para um olhar mais de análise do que mostrar. A educação brasileira, vocês têm que entender que elas vieram desde o período colonial, né? E é até hoje, claro, que por muito tempo ela foi sendo organizada, né? Ela foi sendo estruturada, planejada de acordo com o poder público de cada época, né? Então tivemos o período militar, 64, o período militar de 1930, a questão da Era Vargas, do Estado Novo. Antes disso, teve a questão dos jesuítas, da coroa portuguesa. E durante esses períodos, a gente percebe que a educação ia mudando de acordo com o interesse político de cada época. E ela ia se estruturando. A gente percebeu que existia, a educação começou com um embrião, mas conforme o tempo foi passando, ela foi institucionalizada, foi sendo criadas leis, né? Foi começando a ser estruturada, e aí eu mostrei a questão da estruturação, né, já de 30 para cá, que tivemos sim a educação primária, colegial, ginásio, tivemos depois o primeiro grau, segundo grau, tivemos também, né, depois a organização que é o que a gente vive hoje, ensino infantil, fundamental e médio, né? A gente viu que durante o tempo, né, teve a questão do surgimento do Ministério da Educação, que ele também surgiu junto no mesmo período do Ministério da Saúde, tá? E também começou a surgir legislações, e uma das legislações muito importantes que surgiu, que há até hoje, é a LDB. Durante o tempo, ela é de 1961, mas durante o período ela teve diversas modificações. A gente vai perceber também que, sim, sempre houve um poder político direcionando a educação, mas depois de 64, né, depois do período do golpe militar, a gente vai ver que começou a surgir uma educação mais analisada, mais democrática, mais com olhar crítico de vários estudiosos. E um dos estudiosos que contribuiu bastante foi Paulo Freire, dentre outros. Então começou a ter reuniões com profissionais da educação mesmo, né, para discutir o que melhorar na educação, como ela pode ser estruturada, que conteúdo trabalhar, que conteúdo levar. Então, isso é muito bom, porque se a gente consegue hoje, né, claro que a gente ainda segue um regimento, e que eu vejo que é importante ter um regimento. Tudo a gente precisa de um norte, uma organização, algo que alguém é responsável, porque se a gente não tivesse alguém, né, não estou dizendo só o Estado, só o Estado, mas alguém responsável, ou algum direcionamento legislativo, até mesmo regimento, as coisas viram bagunça, né? Não vai ter uma organização. Se com uma organização, tentativa de organização, a gente ainda tem os problemas que nós temos na educação, imagine se não tivesse. Mas a gente vai ver que já se pode opinar, né? A gente já pode contribuir. Antigamente, na época militar, não se poderia criticar, né? Hoje a gente já pode estar dentro de uma sala de aula contribuindo, trazendo o nosso olhar crítico do que a gente gostaria que melhorasse na educação. Mas nem sempre foi assim, né? Houve outras pessoas no passado que lutaram por isso, né? Por uma democratização onde as pessoas pudessem ter voz, né? De trazer contribuições para a educação, né? De melhoria. E principalmente eu acho que nada melhor do que quem trazer essa contribuição, as próprias pessoas que estão trabalhando na educação, né? Então, quando eu falo de Paulo Freire, dentre outros estudiosos, eles faziam parte da educação. Paulo Freire ele era um pedagogo, né? Então, as pessoas que estão vivendo a realidade precisam sim ter voz, e hoje em dia a gente já tem isso é muito bom. Claro que às vezes a nossa voz ela não é escutada, mas a gente percebe que com a história, tudo não é mudado de um dia para a noite. A mudança ela é gradativa, ela é aos poucos. Mas se a gente for olhar desde o período jesuítas, a gente já teve transformações e evoluções. Precisa se melhorar muita coisa, mas a gente vai ver que a gente já conquistou várias coisas importantes durante o período. A questão do nível superior, que a gente vai ver que essa questão do nível superior, ela começou, não é algo novo, né? Ela é desde o período da coroa portuguesa, do período pombaliano, né? Mas Letícia, como, né? Como eu expliquei ainda agorinha, não era porque o Brasil
era algo que já trazia. Na verdade, portugueses trouxeram de lá culturas e organizações deles e foi implantado aqui. E quando eles implantaram, eles já plantaram cursos profissionalizantes em níveis superiores. Mas a gente sabe que eles não plantaram em nível superior visando, né, ter uma educação brasileira exemplar. Não. Também foi com a intenção mesmo de interesses. Foi com a intenção realmente de tentar, né, formar mão de obras que servissem ao Estado, né, ao território brasileiro. Então, Sim. foi que surgiu o nível superior, a Professora, medicina. Oi? era isso que eu ia falar, na verdade. Você acabou falando uma coisa que eu ia falar. Eles criaram pelo interesse deles, porque, de uma certa forma, eles perceberam que eles precisavam. Só para lhe dar um norte, o professor Rio, do semestre passado, se eu não estou muito errada, ele já passou, tipo assim, ele introduziu essa questão da educação no Brasil pra gente, só para lhe dar um norte mesmo. Então, meio que a turma não tá tão perdida assim com relação ao conteúdo, só para lhe explicar dessa situação mesmo. Sim, exatamente. Como a gente está trabalhando no sistema educacional brasileiro, é uma outra disciplina que é muito importante a gente fazer esse resgate histórico novamente, né? Então, por isso que eu estou trazendo essa questão histórica, para a gente entender o porquê o nosso sistema é organizado hoje dessa forma, e a gente vai tendo essa visão devido à questão histórica. A gente vai ver agora, focando nos professores, que nem sempre o professor foi valorizado, por muito tempo não teve valorização. Primeiro era colocado qualquer pessoa para educar, não precisava de ter, às vezes, uma formação. Depois começou, assim, a ter uma preocupação de ter um nível superior, de ter uma preparação. Mas quando vinha essa preparação, era uma preparação onde tinha que ter pensamento de acordo com o que o Estado queria implantar, né? Então a gente vai percebendo isso, que essa questão da valorização do professor não é de hoje, né? Essa questão da desvalorização do professor é algo histórico, né? Que cada vez mais vai sendo trabalhado, mas é por isso que é importante a gente ver a história. A gente vai vendo quando surgiu o Ministério da Educação, o Senai, que surgiu na época do período industrial, da Primeira Guerra Mundial, que visava muito a questão industrial. Então, por isso que foi surgindo esses cursos profissionalizantes. Então, a gente vai vendo que cursos profissionalizantes, nível superior, não é algo novo, não é algo de hoje, né? Já tem há muito tempo, né? A gente vai percebendo que a questão, por exemplo, que eu não falei agora, mas é muito importante ressaltar, a questão do analfabetismo, a gente vai ver o porquê de o nosso analfabetismo brasileiro ainda ser tão grande, né? É devido, sim, a uma questão de tirar o foco dessa fase, e eu falei ainda agorinha, né? Quando a corte portuguesa veio para cá, não que acabou a educação primária, né? Da questão da leitura e da escrita. Na verdade, o foco foi mudado para nível superior e profissionalizante. Então, desde esse período, né, a gente pode falar que a questão do analfabetismo vem acontecendo. Aí depois, sim, teve períodos que voltou a preocupação com a educação primária, né, a valorização, mas sempre foi entre altos e baixos, né? Vai tendo essa oscilação. Então, o Brasil é o que é hoje, né? O cenário que nós encontramos de analfabetismo alto, desvalorização do professor, tudo isso, sim, ainda é um resquício de um período, às vezes até muito antigo, mas que ainda reflete, né, na sociedade atual. A gente percebe muito isso. E a gente só vai conseguir modificar isso. E que bom que a gente já tem esse poder de discutir, né, sobre a educação. A gente já pode ter esse olhar crítico, né? Então, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer ressaltar algo que analisou?
Da minha parte tá tudo certo. Como eu lhe falei, a gente já tinha estudado esse conteúdo. Então, o conteúdo não tá tão cru, pelo menos na minha cabeça. Isso já é de mim. O conteúdo não tá tão perdido assim na minha cabeça. Beleza, então. Então, para reforçar e trazer mais algumas informações do período histórico da educação brasileira, eu trouxe esse vídeo. Esse material eu vou estar enviando para vocês, tá, gente? Por lá na plataforma. E aqui está dizendo sobre, nesse vídeo conta também de uma visão cronológica, do período histórico, né, da educação brasileira, e é muito bom, que é 4 minutos o resumo dele, mas dá para a gente entender muita coisa e reforçar o que a gente já viu agora, né, e ver mais outras coisinhas também. Então, deixa eu ver. O barulho chega aí para online? O som chega? Professora, eu não sei se o vídeo está com som, mas ele não está sendo reproduzido pra gente. Tá. O som do vídeo não está sendo reproduzido. Certo, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se eu colocar no YouTube vai. Bora ver se dessa forma vai. Tá escutando alguma coisa aí? Online? Não. Não? E a nossa tela ainda está no PowerPoint. Tá, peraí. Deixa eu ver se vai isso aqui. Vocês sabem algum professor que já colocou vídeo? Como é que eles fizeram para o online, o presencial? Tá escutando? Professora, dentro do compartilhamento de tela, quando a senhora vai compartilhar a tela, tem uma opção do lado de compartilhar conteúdo, se eu não estou errada, do lado de Ah, compartilhar tá. conteúdo, Tá incluir som do perfeito. computador. Perfeito. Bora ver se esse som sai aqui do slide. Vejam aí. Tá saindo? Agora Começava a saiu. história da educação. Tá. Eu vou rapidinho no banheiro, é por esse tempo que você não tá. Quando a Companhia de Jesus desembarcou por aqui com a missão de converter os nativos à fé católica, trouxe na bagagem métodos pedagógicos. A alfabetização era o caminho mais seguro para a catequese, para mudar hábitos e costumes. Começava assim a história da educação no Brasil. Nos primeiros anos, a Companhia de Jesus, tendo à frente o padre Manuel da Nóbrega, fundou colégios e escolas de instrução elementar. Os jesuítas aplicavam 2 modelos de instrução, um para os indígenas, centrado na leitura, escrita e poucas operações, e outro voltado para os filhos dos colonos, consistindo no ensino mais culto. Durante os 210 anos de serviços educacionais prestados pela Companhia de Jesus, toda a ação pedagógica foi marcada pela ausência de discussão. O pensamento crítico passava longe das salas de aula. O ensinamento proposto pelos jesuítas era alheio ao interesse da coroa portuguesa, que agora queria colocar as escolas a serviço do Estado e não mais da fé. Quando foram expulsos do Brasil em 1759, havia aqui 17 colégios e escolas de primeiras letras funcionando. Sem os jesuítas, a educação brasileira praticamente voltava a estaca zero. Em 1807, a família real deixa Portugal e se muda para o Brasil. Com a chegada da corte, há investimentos no ensino técnico e se multiplicam as escolas de ensino superior. Por outro lado, a educação popular, com estudos primários e médios, fica esquecida. O período é de poucos avanços.
Com a independência em 1822, aparecem os primeiros sinais do ensino como instituição. Um artigo na primeira Constituição Brasileira de 1824 não deixa dúvida. A instrução primária é gratuita para todos os cidadãos. 10 anos se passam até que um ato institucional transfere aos estados o dever de se responsabilizar pelos ensinos primário e secundário. Longe do papel, os números eram alarmantes. Em 1844, a rede de ensino básico atendia a pouco mais de 2.400 alunos. No Brasil, a população infantil era então de mais de 250 mil crianças. Entre 1889 e 1929, a educação brasileira teve a influência do pensador francês Auguste Comte, que pregava o ensino leigo, livre e gratuito. O analfabetismo no Brasil chegava, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a 65% da população. Após a Primeira Guerra Mundial, há um surto industrial. Aumenta o operariado entre imigrantes italianos e espanhóis. A partir de 1930, a educação como instituição ganha contornos mais definidos com a criação do Ministério da Educação. Após a Primeira Guerra Mundial, há um surto industrial. Aumenta o operariado entre imigrantes italianos e espanhóis. A partir de 1930, a educação como instituição ganha contornos mais definidos com a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública pelo governo provisório de Getúlio Vargas. A Constituição de 1934 estabelece pela primeira vez na nossa história que a educação passa a ser um direito de todos e que deve ser promovida pelos poderes públicos e pela família. A esse período, segue o Estado Novo de Getúlio Vargas e a valorização do ensino profissionalizante. Nesta época, o ensino era dividido em 5 anos de curso primário, 4 de curso ginasial e 3 de colegial. Em 1947, o governo federal lança uma campanha nacional de alfabetização. Durante o período da ditadura militar, de 1964 a 1984, o ensino superior privado ganharia espaço. Para acabar com o excedente de estudantes aprovados e sem vagas nas universidades, foi criado o exame de vestibular classificatório. Com o fim do regime militar, educadores de diversas áreas do conhecimento passaram a discutir o ensino de uma forma mais ampla e democrática. Com a promulgação da nova Constituição em 1988, nasce a última versão da LDB. Baseada no princípio do direito universal à educação para todos, ela traz entre suas principais características o ensino fundamental obrigatório e gratuito, a gestão democrática do ensino público e progressiva autonomia pedagógica e administrativa das unidades escolares. Ela é aprovada em 1996, às portas do século XXI. Dois pontos que é muito importante a gente ressaltar é que a educação obrigatória, a educação gratuita, a questão do Estado é responsável por oferecer educação, a gente vai ver que tudo que há hoje na legislação, que está até mesmo falando na LDB, é algo que foi surgindo aos poucos durante a história, né? Aos poucos isso tudo foi surgindo. Outro ponto muito importante que esse vídeo fala é sobre a questão do analfabetismo, né? Em 1930, que fala sobre a questão do analfabetismo, que estava muito grande, aí começou a ter umas intervenções, né, em querer combater esse analfabetismo, e o vídeo fala assim, que existia 250 mil crianças para alfabetizar, só que as que realmente participavam eram 2.400. Então, o que a gente percebe? Há muito tempo o Brasil ele é assim, muitas coisas estão na lei, mas na prática ela não acontece. Começou a sim ter através da lei, né, falando sobre começar a focar e realmente ter um olhar diferente na questão do analfabetismo para tentar intervir, diminuir este número. Sim, na lei está lá, mas na hora da prática ela não acontece realmente como a lei manda. Né? Então, quando eles falam que tinha 250 mil crianças para aprender a ler e a escrever, e só 2.400 é atendido,
a gente percebe que realmente isso é uma questão que sempre aconteceu no Brasil, né? Como muitos falam às vezes, a lei, ela é completa, ela é linda. Se fosse feito tudo que está na lei, a nossa educação ela seria a melhor do mundo. Mas infelizmente na prática nem sempre é assim que acontece, uma boa parte não é colocado em prática do que é planejado ou pensado, né? Então eu acho que é um outro olhar que a gente pode ver e resgatar na história e ver o que acontece hoje em dia, sempre aconteceu, né? Sempre foi desta forma. Com esse vídeo, teve outra coisa que vocês analisaram e perceberam que é uma situação que já acontecia na história e hoje acontece? Fora esse da questão da educação obrigatória, gratuita, dever do Estado ofertar, que a gente sabe que é algo que veio durante a história, a questão da legislação, que nem sempre é colocada em prática, que está na lei, enfim. Entre outras coisas que a gente discutiu hoje, né, que a gente percebe que são resquícios mesmo do período histórico, teve outra coisa que vocês conseguiram perceber? E aí? Luana, Andresa, Isabela, Rafael, Vitória, Luiz, Jusilene, as pessoas que estão presencialmente. E aí? Estão muito calados hoje. O que foi já, hein? Professora, senhora, pode repetir a pergunta de novo? Tá. Durante, né, a análise desse vídeo de vocês, que vocês estão Sim. assistindo, e o que eu relatei durante a história, sobre a história, na verdade, vocês conseguem visualizar coisas que aconteceram no período histórico, que aconteceram e acontece hoje, né, que vocês percebem que é resquício, né, da questão histórica, fora essa que eu analisei, que muitas coisas às vezes, e parecida com essa que eu analisei, que muitas coisas às vezes está na lei, há um planejamento, há uma intenção, né, como acabar ou diminuir o analfabetismo, mas na prática não é assim que acontece. De 2.500 crianças que deveriam ser atendidas, né, acabou que no período, né, dessa intervenção do analfabetismo foram atendidos só 2.400. E aí? Teve uma Bom, outra análise que vocês fizeram? a questão que é mais forte para mim, de tudo isso que a senhora falou, é justamente a questão do acesso à escola, tanto dessas crianças quanto dos jovens, quanto dos próprios adultos, porque alguns adultos, sei lá, não concluíram nem o ensino fundamental direito e aí vão pegar todo esse ensino no EJA muitos anos depois, como já aconteceu em escolas que eu estudei. Então, para mim, eu acho que o que me chama mais atenção é justamente esse acesso à escola e o quanto que esse acesso, ele por vezes, ele não é provido de forma igualitária, digamos assim, a todos. Exatamente. Muito bom, Luana. E isso me remeteu à seguinte crítica também que a gente percebe. A gente viu que há uma segregação da educação no período dos jesuítas, né? Que existia uma educação para os índios e uma educação para os filhos dos colonos. E hoje em dia, de uma outra forma, né, com outras nomenclaturas, não é diferente. A educação que é dada para a educação privada, às vezes não é a mesma para a educação pública, né? A gente percebeu principalmente agora nesse período de pandemia, onde muitas escolas privadas de educação básica, as aulas continuaram, seja presencial, com máscara e todos os cuidados, seja com online. Nós tivemos várias crianças e adolescentes sem aula durante um ano, mais de um ano, né? Então, isso daí a gente vê como a educação, né, igual para todos, né, direito de todos os cidadãos, na prática não é assim, né? A gente vê realmente na prática. Então, acho que esse período de pandemia foi mais um momento do que acontece, que a gente percebe que acontece na história, ainda acontece hoje. Outro também, que eu sou professora na educação física da EJA, né, como profissional de educação física pós-atuando na EJA. E uma das coisas que a gente analisa lá, né, quando eu também faço o resgate da história da EJA, como é que ela surgiu, quando ela surgiu, enfim,
A gente tem um olhar crítico dessa seguinte situação, que dá também para a gente ampliar esse olhar para a educação como um todo, não focando só na EJA, como eu trabalho lá na educação física. Que muitas coisas, intervenções que acontecem na educação, elas são justamente para tapar buraco. Elas são justamente para sanar um problema naquele período. Como eu disse ainda agora, o vídeo falou que a quantidade de analfabetismo era muito grande. Aí, por ter aquela problemática na mão, eles começam a trazer soluções. Só que essas soluções, às vezes, elas não são colocadas em prática de acordo com como está no papel, ou quando elas são colocadas de qualquer forma. Não é verdade? Então, a gente percebe isso também relacionado ao que a gente debateu na aula passada sobre os alunos com deficiência, que na legislação está uma coisa, mas na prática é feito de qualquer forma. Como é que você quer atender alunos com deficiência se as próprias pessoas que vão atender, que no caso são os professores, muitas vezes eles não estão tendo uma formação adequada para atender essas crianças, esses adolescentes com deficiência. Né? Então, muitas coisas a gente percebe que no Brasil, na educação brasileira, ela é assim. Muitas ideias, elas surgem, né? Mas elas não são colocadas em prática, ou quando são, elas são colocadas de qualquer forma, né? E muitas vezes não da forma mais adequada. Né? Então, alguém falou aqui no chat. Ah, tá. Tem o Senac também, eu acho. Exatamente. Ele também tem curso profissionalizante. O Senac tem a ver com a questão da indústria, né? Meu tio, cadê? Ai, meu Deus. Meu filme. O filme só fala sobre esse assunto. Olha, a colega aqui, ela indicou um filme muito bom, né? Que tem a ver com o assunto de hoje, que é A Missão, né? Fala sobre este assunto. Tirou educação jesuíticas e instaurou aulas régias, que eram um fiasco também. Nunca fiz Senai, mas conheço vários que fazem. Meu tio já fez vários cursos. Tem o Senac também, eu acho, só não sei a diferença. Paulo Freire, muito cirúrgico e assertivo na educação. Eu também, particularmente, gosto muito dele. Muitas coisas que ele fala de fundamentos da educação, eu tento seguir nas minhas aulas. Eu gosto muito. Algumas pessoas não concordam, mas eu também tenho um olhar crítico. E quando a gente for ver o livro deles, rapidamente a gente não vai focar só no Paulo Freire, mas eu acho que ele teve uma grande contribuição para a tentativa de educação que a gente tenta colocar hoje, né, mais democrático, igualitária, com olhar crítico. A gente percebe que, por a nossa educação e até mesmo os alunos virem com o costume de educação, às vezes uma forma nova de educação é difícil ser colocada em prática, implementada. E se for colocada, é algo que vai sendo aos poucos colocada. Por exemplo, não tem como colocar Paulo Freire de falar muito sobre a questão de o aluno, ele constrói o seu conhecimento, coloca o poder do estudo, do conhecimento na mão do aluno. Aí ele fala muito sobre a relação de professor e aluno. Isso eu levo muito para mim, a questão da relação de professor e aluno. Mas tem, no nosso sistema educacional, não funciona 100% esse tipo. A gente ainda precisa, ao meu ver, né, pela minha experiência própria, a gente ainda precisa, sim, de algumas características tradicionais. E eu sempre ressalto, dizer que a educação democrática, algo assim, funciona, ela funciona, eu acho que ela deve ser cada vez mais implementada. Porém, não quer dizer que a gente vai excluir totalmente a educação tradicional, 100%, porque ela também tem algumas coisas que funcionam, algumas coisas sim, algumas coisas não. Mas ela sim tem coisas que são boas. E, por uma questão cultural, não tem ainda como colocar 100% o que Paulo Freire, na minha visão, diz. Entendeu? Infelizmente, nem todos os alunos têm maturidade para ter um tipo de educação como Paulo Freire traz, onde o aluno ele que constrói seu conhecimento, né? Onde, infelizmente, a gente ainda tem muitos alunos que esperam tudo do professor. O material do professor, o que o professor vai falar, vai estudar de acordo com o que o professor pede. A gente sabe que não é uma maioria, a gente sabe que tem muitos alunos que saíram já desse modelo, mas a gente nem encontra alunos assim,
E dentro da nossa docência com o professor, a gente precisa utilizar diversos fundamentos e metodologias. Eu acho que a gente tem que ter um fundamento e uma metodologia diversificada para conseguir atingir todos os nossos alunos, os diferentes perfis que a gente tem. Não tem como a gente seguir somente uma linha, somente Paulo Freire, porque uma hora os fundamentos que ele prega, ele vai falhar com algum aluno. E a maior intenção é conseguir levar nossa educação para todos os nossos alunos. E certos tipos de educação não vai funcionar em metodologias e fundamentos e estratégias de ensino, não vai funcionar igual para todos. Entendeu? Tem aluno que, sim, tranquilamente até prefere estudar por si mesmo, outros não, são dependentes do professor. Eu não estou dizendo que um é certo ou errado, não é isso. Mas eu acho que o ponto atual que a gente precisa seguir é ter um equilíbrio nesses dois tipos de fundamentos, de metodologia. Uma hora, sim, eu estou aqui mostrando, expondo aula para vocês, e conteúdo, e vocês aprendendo. Mas outra aula e outra hora eu já vou passar esse conhecimento para vocês construírem. Né? A partir do momento que eu falo, gente, eu quero que vocês pesquisem, que vocês assistam tal filme, que vocês... É direcionado? Mas vai depender de vocês irem atrás. Entendeu? Eu vou indicar tal livro. Vai depender de vocês ir atrás. Então, vai depender de vocês quererem construir esse conhecimento. Então, como eu disse, Paulo Freire é muito, muito bom, mas também a educação tradicional ainda é muito necessária muitas vezes. Né? Não tem como seguir somente uma linha. Por isso que eu gosto de misturar as duas linhas, vendo que público a gente ainda encontra na educação, né? De acordo com isso. Deixa eu ver aqui o que mais foi falado. Cultura que ele criou, amor, recomendo. Olha, Luiz, ela super adora, eu gosto muito também dele. De verdade. E toda educação dada servia e serve para um propósito. Naquela época era para a cristianização, principalmente dos indígenas, e para que outra parte deles pudessem servir para os senhores das terras, servir os senhores. Exatamente, a educação que eles traziam muitas vezes, como eu disse, não é porque eles queriam que a educação brasileira avançasse, e sim por interesses próprios, enfim, para surgir e sair mão de obras dali, né? E onde aquela população servisse ao Estado, seja como médico, seja como economista ou outra área. Né? Exatamente, Luísa, muito obrigada pela sua contribuição, viu? Alguém mais quer falar alguma coisa, tanto do presencial quanto daqui do online? Podem falar, eu gosto de escutar vocês. Para mim tá tudo ok, professora. E aí? Está muito calada hoje. Aqui os colegas são calados assim mesmo, estão com sono, estão com fome. Gostam só de estar com sono, né? Estou vendo que está assim, tipo, meu Deus. Quero dormir um pouco. Uhum. E aí, tranquilo, né, gente? Então, já são 12h32, nossa aula vai até 12h40, certo? Então, hoje a gente finaliza o conteúdo sobre... Terminamos a parte do sistema educacional brasileiro, como ela se organiza. Vimos uma questão histórica, né? Quais são as contribuições que a história traz para a gente, que a gente pode entender mais ainda sobre o sistema educacional brasileiro. O que a gente encontra hoje no sistema educacional brasileiro, a gente percebeu que sim, resquícios, realmente devido a períodos históricos que já passamos, que a gente ainda encontra hoje muitos detalhes de períodos atrás, né? E aí, na próxima aula, a gente já vai entrar em outro ponto. Gente, sem ser na próxima aula, na outra, vai ter um trabalho para vocês. Só que, assim, esse trabalho é um trabalho muito legal, que geralmente esse tipo de trabalho se usa no direito. Mas eu vejo que dá para se colocar muito bem em qualquer curso, que é a questão do júri simulado. Já ouviram falar? Nunca ouviram falar? Júri simulado? Eu já ouvi falar. Professora, Por dá alto para me aqui já. escutar? Oi? Dá Dá para para escutar, Lu? Dá para escutar, Luísa. Ai, professora, eu acho muito divertido. O júri simulado? Pois é, para quem É, não conhece, eu vou falar rapidamente, mas eu ainda vou explicar bem aprofundado. O júri simulado, a gente traz um tema aonde vai ter discussões sobre aquele tema, só que essas discussões vai ter um que defende e outro que é contra, entendeu? E aí a gente vai trabalhar dessa maneira com as legislações. Então, eu vou trazer a LDB para vocês, vou trazer a Constituição de 1988, vou estar mostrando
E aí vou passar para vocês para também ler um pouquinho mais sobre o que ela fala. Aí vocês podem ir através de YouTube, artigos ou a própria lei mesmo em si, né? Vocês podem estar olhando e trazendo o olhar crítico de vocês. Aí vai ter o público que vai defender e o público que vai criticar, tá? Então vai falar assim, olha, a LDB, mas essa crítica é assim, a LDB não presta, não é isso. Tipo assim, quem vai criticar vai falar assim, gente, a LDB ainda tem muitos buracos que precisam, devem ser melhorados. Ela já teve mudanças, ela precisa de mais mudanças. E as mudanças podem ser nisso, 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 entendeu? Já quem defende fala, não, a LDB ela é muito completa, você pode perceber através dessa legislação. Não, 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 não. Isso daí eu resumi, tá, gente? É mais ou menos isso, o júri simulado. Professora, Então, só uma questão. ó, Como nem todo mundo vai presencialmente, como a senhora já notou, tem poucos alunos aí, alguns outros amanhã vão, e ao decorrer da semana isso vai acontecer. Peraí, deixa eu só dar uma olhada aqui. No caso, a sua aula seria só segunda-feira? É isso? a nossa aula é só segunda-feira. Tá. A maioria dos alunos, nesse caso, eu não sei quantos vão presencialmente semana que vem, enfim, ou na outra semana depois dessa, mas tem alguns alunos também que eles estão online. Aliás, alguns, muitos, na verdade. Então, teria só que ver uma questão de caixa de som para que a gente possa se escutar. Não, mas vai E, ter e isso dos sim. outros também entrarem, só para. Não se preocupem. Com isso tudo, eu estou dizendo rapidamente. Ainda vou ter uma aula que eu vou explicar como é que vai ser. Ainda vou dividir o tema, ainda vou falar sobre o tema. Eu ainda vou dar uma aula sobre as legislações, para vocês terem uma noção. Então, não se preocupe, que no dia que eu dividir o grupo, quem vai defender, quem vai criticar algo assim, vai ter o som, vai ter equipe que, vamos supor, alguns vão estar no online e outros vão estar no presencial, mas são só os que vão defender. Vai ter uns que vão estar no online e no presencial, que vão só fazer um olhar crítico, entendeu? Não se preocupa que tudo isso vai ser organizado, tá? Mas vai ser muito Ok. importante, tá bom? Essa questão da lei, eu quero ensinar assim, por quê? A lei por si só, ela não é fácil de estudar. Porque ela é chata, vamos ser sinceros. Quando a gente olha a lei, às vezes ela é chata, ela é monótona. Então, se eu ficar aqui só lendo e falando, vocês já vão estar dormindo. Então, uma forma interessante de ver é assim, através do simulado. Por isso que acontece isso muito no direito, porque lei é atrás de lei, né? Então, uma das formas que, além de trabalhar a atuação deles, é também dar uma mudança de metodologia. E eu quero trazer esse olhar para vocês e também realmente formar alunos críticos, né? Que não é simplesmente escutar o que eu estou falando e aceitar, mas sim começar a ter a sua visão sobre as legislações educacionais do nosso Brasil. E como eu falei, mesmo que vocês não tenham a intenção de trabalhar na área da educação, isso é muito importante para vocês, para todos nós como cidadãos. A gente ter um olhar e saber o que rege a nossa lei, qual nossos direitos e deveres, como foi na nossa primeira aula. Mas não se preocupe que tudo isso ainda eu vou falar. Semana que vem ainda vai ter conteúdo mesmo, aula expositiva, e aí eu vou organizar o nosso júri simulado. Tudo bem? Tudo certo, professora. Então, gente, até semana que vem. Fiquem com Deus, Andresa, Isabela, Luana, Gisilene, Vitória, Rafael, Luiz. Vocês, qual é o seu nome? Ai, gente, é muito nome. Oi? Yuri? Yuri Maria? Como é? Alexa, só me lembra do negócio lá do celular. Alexia, só toda vez, meu marido que usa isso. Então, fiquem com Deus. Até semana que vem com a continuação do nosso conteúdo. Tchau, Tchau, tchau. gente.